Nessa edição a gente trouxe o professor Fábio Presoto, lá do Departamento de Zoologia, né, do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF. E ele vai falar para a gente sobre a Aedes aegypti, né, estratégias inócuas, estrambólicas e inseguras sobre o combate ao mosquito, né? Boa noite, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês, né? Queria agradecer em primeiro lugar o Lucas aí pelo convite que ele fez, né? Pela iniciativa que ele, o grupo que está apoiando aí, está fazendo, né? E eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para a gente ficar um pouco mais à vontade, dá licença, tá? Ficar bem à vontade. E para a gente discutir um pouco, conversar um pouco e quebrar uma barreira que eu acho que é bem difícil, que é muitas vezes sair lá daquele foco nosso, da zona de conforto que é da pesquisa e trazer um pouco do nosso dia a dia para perto do pessoal. Então é um grande prazer estar aqui, né? Como o Lucas já falou, o ano passado eu tive a oportunidade de, a indicação lá da Bárbara, né, participar do Pinch of Science, lá em Belo Horizonte. Foi um evento bem legal, também falei um pouquinho, né, nessa linha como eu vou falar hoje. E a gente viu que o efeito disso é bem bacana, as pessoas realmente ficam mais à vontade, nada como você estar com um chopp ali, né, para poder fazer a pergunta, né? Então a gente ficou bastante curioso como é que ia ser o evento e correu algo muito bem. Ainda bem que a gente já começou a falar, sendo que já estava tomando um chopp, mais um ia ficar, né, difícil. Então, eu decidi falar um pouco para vocês hoje, num bate-papo aqui, algo um pouco diferente. A gente tem visto as campanhas, né, do mosquito, a gente tem visto que ano a ano a gente está sendo massacrado aí pelos mosquitos, vê o impacto que ele provoca, né, seja ali na saúde, nos danos, no prejuízo ao bem-estar, na mobilização ao combate. Então tudo isso ano a ano está girando uma roda muito grande. Tem anos que a gente consegue controlar um pouco melhor, tem anos que a gente não consegue, né, a proliferação do mosquito é muito maior do que a gente espera. E o que acontece no meio de tudo isso, né? Então eu gostaria de começar a fazer uma pergunta para vocês, né? Assim, imagina que a gente quer saber qual é o animal que mais mata pessoas. Então talvez a gente fique ali, né, tentado a dizer que são os grandes felinos, a da África, que são os crocodilos, que são as serpentes, mas na verdade quem mais mata é o mosquito Aedes, né? E ele mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Então, realmente, o animal que mais mata, né, tirando todo esse conceito que a gente pode ter formado para os grandes felinos, a gente vê que é o mosquito. Então, isso, por si só, já é alvo, né, de uma grande preocupação. Em segundo lugar, os animais que mais matam são as serpentes, responsáveis por morte de 57 mil pessoas ano. Então, veja que há um distanciamento muito grande, há um impacto muito grande aí dos mosquitos, né, sobre a população. E por que a gente está nessa situação? Porque ele é um mosquito que tem mostrado na sua trajetória, aí, na sua história de vida com o homem, algo muito interessante, uma capacidade incrível, né, de conviver dentro do ambiente das nossas casas. E ele chegou a um ponto tão forte dessa convivência que ele praticamente não é encontrado fora do ambiente urbano, né, fora das residências. Então a gente observa que, olha, nós temos uma espécie que está, né, extremamente acostumada a viver ali no interior das casas. Praticamente nós não encontramos criadouros dos mosquitos Aedes aegypti fora das casas. É muito difícil. Os focos estão nas residências, né? E, poxa, mas se está lá em casa, né, o que está fracassando para eu ter controle? Muitas vezes, né, o comportamento, né, bastante discreto desse mosquito, o seu comportamento de permanecer bastante escondido ao longo do dia, muito sutil nas picadas, não fazer barulho durante essa picada, como aquele zunido que a gente conhece de outras espécies de mosquito, tem tornado difícil a sua percepção. Associado a isso, a gente tem a cor do mosquito. Ele é um mosquito escuro, né, com manchas brancas, e ele se camufla perfeitamente nas regiões escuras. Então, dentro da casa, você não vai perceber ele pousado numa parede, é muito difícil, ele está escondido. Então isso torna, né, na verdade, o mosquito bastante imperceptível. E essa falta de percepção torna cada vez mais difícil esse controle. Mas nós, né, já tínhamos esse mosquito aqui no Brasil? Na verdade não, né? Ele veio da África, do continente africano, ele é originário lá do Egito, né? Como o nome diz, Aedes aegypti significa odioso do Egito.
E ele veio para cá na época da colonização, junto com os navios negreiros, né? E uma vez que chegou no território, ele se estabeleceu com sucesso. O Brasil nem sempre, né, perdeu a batalha para o Aedes aegypti, né? Em duas grandes ocasiões, um esforço, né, de brigada, de combate a esse mosquito, teve sucesso e chegou a erradicar o mosquito do país. Mas isso, né, por volta de 1980 para cá, não teve mais condição de ser alcançado. Nós não conseguimos mais. Em grande parte pela mudança do hábito humano, né? A gente tinha até a década de 80, 70, uma grande reutilização das embalagens. E com o passar do tempo, né, com o advento do plástico e a utilização de embalagens plásticas, a gente teve uma mudança de hábito. Nós deixamos de reaproveitar embalagens metálicas, embalagens de vidro e passamos a adotar o plástico na nossa vida. E uma vez cumprida a função da embalagem plástica, ele é descartado e ele se torna um local formidável para a criação desse mosquito. Então nós temos uma grande parcela de culpa nessa história, né? Além de contribuir, né, com a falta de controle, falta de atenção dentro das nossas residências, nós também temos um comportamento, temos uma parcela de culpa em não monitorar o resultado das ações, o impacto que a gente está causando, né, com o descarte, com o lixo e tudo mais. Então hoje a gente observa que qualquer pequeno recipiente, uma casca de ovo, uma tampinha de refrigerante já serve como um ambiente adequado para a criação do mosquito. Então isso prolifera em muito dentro do ambiente urbano a possibilidade de um mosquito encontrar locais para fazer sua criação, né? Bom, então esse é um pouquinho da história do mosquito, né, um pouquinho da sua biologia. Nós temos uma relação direta do mosquito com a temperatura. Então tem épocas que a gente tem mais mosquito, tem épocas que a gente tem menos. Por que isso acontece? Porque a gente tem precipitação maior, né, mais chuvas numa época do ano, nós temos menos chuva em outra época, a temperatura quente e a precipitação é um fator formidável de desenvolvimento do mosquito. Então nós vamos ter aí uma proliferação acentuada, né, quando eu tenho essas duas condições somadas. Já numa época mais fria, como a gente está passando agora, né, embora o dia de hoje tenha sido bastante atípico, a gente já tem o quê? Uma redução nesse desenvolvimento. Não quer dizer que a gente não tem o mosquito, né? Ele está aí presente, muitas vezes nas suas formas imaturas, estão esperando uma condição para poder se desenvolver. Diferente de outras espécies de mosquitos, o Aedes aegypti tem uma característica formidável que é a resistência dos seus ovos. Então, uma vez postos os seus ovos, eles podem durar até 1 ano e meio esperando a condição no ambiente, ou seja, a chegada da água, para que ele possa, né, dar continuidade ao ciclo de desenvolvimento, com a larva, com a pupa e em poucos dias o surgimento do adulto. Então essas embalagens que muitas vezes não estão com águas, mas que têm os ovos, podem ser transportadas pela ação humana para diversas outras localidades, onde, por exemplo, o mosquito não aconteça. E com o passar do tempo nós temos então uma população emergindo ali numa área onde não havia então a infestação. Então fica bastante difícil a gente controlar, né, monitorar e exterminar a população, porque a gente tem essa movimentação. E à medida que a gente pratica o comércio, pratica a movimentação de mercadorias, né, o transporte, a gente acaba muitas vezes colaborando involuntariamente com a dispersão da espécie. Bom, e não vou me estender muito sobre as características do mosquito, acho que a gente está vendo muito isso na televisão, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho de coisas que a gente vê, na verdade, sendo divulgadas e que para o combate do mosquito não tem nenhuma correlação, ou não tem nenhum impacto significativo. A gente tem visto proliferar uma série de estratégias que são ditas aí nas redes sociais, nos veículos de comunicação, e que para fins, né, testados cientificamente têm mostrado que não combatem os mosquitos. Então vou falar só algumas para a gente mencionar, né? A primeira que eu gostaria de falar diz respeito ao uso daqueles, né, repelentes elétricos. Então a gente tem visto, né, propagandas surgindo aí, olha, o repelente elétrico é a solução do problema. Na verdade, uma pesquisa conduzida demonstrou justamente o contrário. Demonstrou que quando os repelentes estão ligados, aquilo de alguma forma estimula o Aedes aegypti a fazer mais picadas do que no momento que ele está desligado. Então, numa pesquisa muito simples, né, o pesquisador colocou lá os vários aparelhos, vários ambientes, o mosquito ali botou a mão e ficou esperando. Né, 3 minutos o aparelho ligado, 3 minutos o aparelho desligado.
Quando o aparelho estava ligado, a quantidade de picada foi muito superior quando o aparelho estava desligado. Então, ou seja, né, são estratégias que na verdade não funcionam, mas, né, arrecadam, né, naquele desespero da população de tentar se proteger, uma grande parcela aí né, econômica ali que é destinada à compra desse material. Pulseiras de substâncias diversas, pulseiras de citronela, né, tudo isso também não tem comprovação científica, não tem um efeito que a gente espera, né, ou como é divulgado ali na venda desses produtos. Existem algumas coisas que a gente observa circulando e muitas vezes até de informação oriundas, até de pessoas que estão envolvidas com pesquisa, mas que na prática não se comprovou. Uma delas é a utilização da borra de café. Então, a Unesp de São José de Rio Preto, né, alguns pesquisadores de lá começaram a dizer que, olha, usa a borra de café, que é uma substância natural que vai combater o mosquito. É só você dissolver um pouquinho de borra de café na água, da bromélia, dos possíveis criadouros, do ralo, que você vai combater. Bom, em laboratório, meio copo de água com 2 colheres de sopa de café, de borra de café, demonstrou não ser eficiente para matar as larvas do mosquito. Então, ou seja, estava quase virando um lodo ali, né, e não foi suficiente para matar as larvas. Então, realmente, né, fica claro para a gente que cientificamente, borra de café também não funciona, né. Sal grosso, uso de sal grosso. Bom, o sal grosso ele tem uma característica importante, à medida que ele vai se dissolvendo na água, ele transforma as propriedades químicas daquela água, que gera uma situação de desconforto para eles e acaba provocando a morte das larvas. Mas isso tem uma duração bastante específica. Embora possa funcionar, jogar uma única vez, por exemplo, sal grosso no ralo, como foi indicado na Prefeitura de Santos, né, no litoral de São Paulo, não funciona eternamente. Você jogou ali, mas você precisa constantemente estar repondo. Então, foi distribuído para a população saquinhos e saquinhos de sal grosso ali para que jogassem no ralo, mas ninguém orientou que aquilo precisava ser feito de maneira regular, né? Outra prova de uma estratégia que não funciona, né? Uso algumas receitas que proliferam pela internet. Então a gente vê lá, pega o limão, põe cravo e você vai ver que espanta o mosquito. Não só o mosquito, como uma série de outras pragas entomológicas, né, de outros insetos que você possa ter em casa. Então um grupo de pesquisadores testou isso. Foi lá numa gaiola com a Aedes, né, pegaram um pedaço de limão, metade de limão, botou um monte de cravo da Índia lá, botou a mão dentro. Em questão de minutos, a mão do pesquisador estava lotada de mosquito picando. Então, de novo, né, comprovando que, olha, não adianta você ir divulgando isso que não tem, né, sustentação, né? Cientificamente, a gente está vendo que a coisa não funciona. E a gente tem visto isso proliferar. Então, em parte, a desinformação pode estar também corroborando para que a gente tenha um fracasso aí no combate a esses mosquitos, né? Talvez de todas as estratégias, a mais difícil, né, da gente combater seja a história da crotalária. Né? A crotalária foi uma planta que ninguém sabe quem foi que fez essa vinculação. É uma leguminosa, dá flores amarelas, né? E alguém, em algum momento, nesse país, disse que a crotalária atraía a libélula. E que a libélula é o predador do mosquito. Pronto, isso se fixou de tal maneira, né, que nós temos de tempos em tempos o ressurgimento dessa estratégia. Então, algumas prefeituras chegaram a apostar em distribuir mudas da crotalária, né, para a população, porque plantem isso vai atrair a libélula, que é o predador do mosquito, e aí a população do mosquito vai diminuir e nós vamos combater a dengue. Bom, o plano parecia ótimo, mas na prática, a biologia mostra pra gente que a coisa não funciona assim. Por quê? Primeiro, né, a libélula, que é o predador, ela até pode ter sucesso predando as larvas do mosquito, mas o ambiente onde ela se reproduz não é necessariamente um ambiente onde nós vamos encontrar as larvas do mosquito, e sim de outras espécies. O Aedes está lá dentro de casa. A libélula não vai para dentro de casa, ela vai para fora, em outros criadores. Ela usa ambiente que tem uma grande quantidade de água disponível. O Aedes gosta daquele ambiente que tem um pouquinho só de água, né? Então, o que a gente observa? Que só por aí, pelo ambiente, a gente já tem uma separação de estratégia. O inimigo natural não necessariamente vai estar no mesmo local que a sua presa, né? Mais do que isso, né, só plantar a libélula, né, só plantar a crotalária para atrair a libélula, não significa que você vai ter sucesso. Porque o predador precisa mais do que a flor. Ele, na verdade, é um predador, ele não vai se alimentar da flor, ele pode se alimentar do visitante da flor. O mosquito vai lá atrás da flor?
Não vai, o Aedes quer o quê? Ele quer um hospedeiro, vai para dentro de casa. Então, de novo, eu não tenho, né, essa fixação de característica. Então, essa estratégia, na verdade, se mostrou, com o passar do tempo, para algumas prefeituras que adotaram isso por ser politicamente interessante, que, na verdade, não tinham nada a ver. Né? Na verdade, os casos de dengue nessas cidades continuaram a aparecer. Então, a estratégia foi bastante inócua, né? Não teve nenhum resultado. Então, essa é uma das coisas que a gente, infelizmente, tem que fazer um esforço grande para tentar combater. Eu, todas as vezes que chega agora a estação das chuvas, a gente é procurado lá no departamento por várias agências de notícia, o Jornal Tribuna, várias agências de TV, e me chama a atenção que o ano passado nós recebemos uma equipe, foi lá fazer uma reportagem com a gente e perguntar justamente da crotalária. E aí o tempo todo eu disse, não está vinculado, não tem nenhum estudo científico que conseguiu comprovar que realmente ela é eficaz, então isso não tem a menor parcela de conhecimento, de informação. Tá, a pessoa fez a reportagem, colocou lá algumas informações, o meu comentário ficou bem pequenininho, né, quase não apareceu na notícia, várias pessoas falando. Bom, e aí eu fui ler a notícia e depois que eu li a notícia, fui ler os comentários, né? Então eu falei lá, apareceu uma frase dizendo que não havia estudo, que não tinha comprovação científica. Fui ler os comentários das pessoas que acessaram a matéria. Tinha lá uma pergunta que me chamou a atenção, era a primeira, que estava assim, bem logo abaixo da notícia. Será que a prefeitura vai distribuir mudas? Então eu falei assim, puxa, é um esforço bastante difícil, né? Então realmente a gente precisa, de alguma forma, fazer com que essa informação chegue de uma maneira mais precisa. Nós temos vários exemplos de receitas, de repelentes que são feitos, e o próprio pessoal da Fiocruz tenta, né, de maneira bastante insistente, mostrar a importância de você não adotar essas práticas. Você não conhece a origem daquele material que você está usando para extrair o princípio ativo, seja ele uma canela, seja uma substância, uma planta, qual é a origem daquilo, né? Qual é a procedência do álcool que você está pondo aquilo para tirar a essência, dito princípio ativo para utilizar. Né? Nem todo mundo pode passar essa substância, será que vai ter alguma alergia, alguma coisa? Então são umas estratégias que proliferam ali. Curiosamente, uma pesquisa feita por um professor lá de São Paulo, professor Natal, ele avaliou na cidade de Ribeirão Preto o papel que a mídia tinha, né, várias revistas de circulação, jornais, revistas de circulação da cidade, com relação à produção de informações sobre a dengue. Então ele foi lá, pegou durante o período de 6 meses todas as matérias que saíram nesses jornais e revistas, né, sobre o assunto ligado à dengue, ligado ao mosquito, e analisou isso para ver quanto de informação verdadeira estava sendo realmente colocada à disposição da população. E o resultado foi assustador. Algo em torno de menos de 15% de população útil de informação útil para a população foi vinculada. Na grande maioria dos casos, né, o assunto se perdia quando não se prestava um serviço de desinformação, né, vinculando informações que não eram, na verdade, ligadas de fato ao controle aí desse mosquito. Então esse é só um breve, né, bate-papo que eu queria introduzir aqui com vocês, para a gente ficar à vontade aí para as perguntas, né, e mostrar que existe muita coisa circulando, mas que cientificamente pode não ter o efeito desejado ou prometido e que a gente pode se colocar numa situação pior ainda do que a gente está com o mosquito. Okay? Obrigado.